Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Olá, Marta. Boa noite, Jane. Donatinha, boa noite. Andréia, Paloma. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, doutora. Tudo bem? Oi, Cíntia, tudo bem? Tô por aqui. Joia, então tá bom. O pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos. Eu acho que nós podemos começar, porque Podemos? nós temos só 59 minutos, né? Então, a Então gente tá. começa, né? Então, É bom que você gente, vai monitorando o tempo aí, tá porque eu não ok, consigo ver o tempo aí passando, tá? tá jóia, estou vendo sim. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com a médica Neoma Mendes, ela é lá do Centro de Saúde, né, do Jardim Guanabara. Ela é médica da família e comunidade. E nós trouxemos, né, a doutora Neoma aqui hoje para poder falar um pouquinho para a gente, né, sobre o que tem nos assolado, nos deixado em casa, nos deixado assim com essa sensação de dúvida mesmo, né? Muitas vezes a gente, por mais que a gente assiste jornal, vê notícias, conversa com um, conversa com outro, a gente acaba ficando, né, numa situação assim, por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu me isolo? O que é isolamento social? O que é distanciamento, né? Então, assim, o objetivo da nossa live é levar, né, para todos os participantes, né, a informação mais próxima daquilo que a gente está precisando. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora, para ela se apresentar melhor. Muito bem. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui. Que bom que tá dando certo, né, Cíntia? É, lá. Desculpa o pessoal que a gente tinha feito o combinado de ser às 15 horas, mas a gente teve probleminhas técnicos, por isso que a gente precisou de passar para as 20 horas. Bom, meu nome é Neoma, como a Cíntia disse, eu sou médica, minha especialidade é a medicina de família e comunidade. Sou médica do Centro de Saúde Jardim Guanabara, aí no bairro Guanabara, Jardim Guanabara. Acredito que deve ter mães e pais aí nos assistindo e também professores, é o que eu imagino que seja nosso público. Também atuo como médico de urgência e emergência em unidade de pronto atendimento em Belo Horizonte. Então, estou na linha de frente aí do Covid desde o princípio, estou vivenciando
diariamente o convívio com pacientes, com profissionais, com pessoas com dúvidas, e vinculadas aí com essa questão da pandemia. Não só as pessoas que têm sintomas, mas também os problemas que a gente vem encontrando além do Covid, que são o acompanhamento dos doentes crônicos, as descompensações das doenças, as ansiedades, os problemas mentais, né? Que a gente até pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos seguindo aí pelo nosso roteiro. Já vou emendando aqui, tá, Cíntia? Pode ficar à vontade. Qualquer coisa Tá eu te certo. falo. Tá bom. E aí pode ir me adiantando também, se Tá tiver alguma certo, dúvida, se o pessoal for levantando alguma questão. tá Bom, certo. nossos atendimentos, então, sobre como foi o início dessa pandemia, né? Estamos aí desde março vivendo um novo mundo. E aí é isso que eu venho falando com as pessoas. Pessoal, o mundo mudou, né? E a gente precisa de encarar isso da melhor forma possível. Dentro desse contexto novo, dentro desse contexto de pandemia, desse contexto de doença nova, de vírus que a gente ainda está em estudo, a gente ainda está em testes, em descobrimento. Então, a gente está vivenciando na pele todo o processo que muitas vezes a gente já vivencia de outras doenças, mas com mais profundidade a gente ainda não tem. Então, a gente está passando por esse processo e estamos tentando fazer isso da melhor forma possível, o que a gente tem que procurar fazer. Lá no centro de saúde, no posto de saúde, como que nós fizemos? No começo foi um clima de tensão muito grande, até que a gente conseguiu criar um fluxo de atendimento que aliviou um pouco a tensão dos profissionais. Porque a gente queria manter o atendimento dos pacientes em acompanhamento e a gente queria prestar um serviço de atendimento específico para o paciente com sintomas respiratórios. E aí a gente criou da seguinte forma: criamos uma sala que antes era nossa sala de eletrocardiograma, sala de coleta de material de laboratório, porque é a primeira sala na entrada do centro de saúde. Então, a gente quis que o paciente com sintomas respiratórios circulasse menos pelo posto, justamente para que as outras pessoas tivessem menor risco de contaminação. E nós, profissionais, também. E aí a gente tem uma escala, e aí a gente se divide entre médicos e enfermeiros, uma equipe para o sintomático respiratório, outra equipe para o atendimento dos pacientes agudos, outra equipe para o atendimento dos pacientes eletivos. Então, isso requer muita paciência de todo mundo. A gente diminuiu muito o fluxo dentro da unidade, então a gente pede compreensão, que as pessoas entendam que é melhor mesmo que uma pessoa entre, que evite o acompanhante quando dá para evitar, justamente porque a gente precisa de diminuir o risco de contaminação para todo mundo, né? E alguma dúvida em relação a essa questão do fluxo, Cíntia? Não, nenhuma. Uma das perguntas que apareceu aí, qual seria o maior desafio nesse momento para as famílias, para as pessoas, né? Porque foi interessante que você contou, né, aquele início seus, que realmente foi um desafio para vocês, para nós da escola, que infelizmente foi assim, para tudo. As mães chegavam, perguntavam, vai ter aula, não vai ter aula? A gente não, nós estamos esperando, né, uma resposta oficial da prefeitura, foi aí que veio, né, que a partir do dia 19 nós estaríamos também parados. E assim, a gente no início também achou que ia ser rápido, né? Não, daqui 2 semanas, 3 semanas, nós estamos voltando. E foi passando. E aí aquele Uhum. negócio passou 2, passou 3, e aí a gente foi percebendo, né, não só nós da escola, mas o mundo foi percebendo que realmente, né, havia uma incógnita por trás disso tudo, porque vocês, né, não têm, vocês estão abordando, tratando de uma forma, sem ter noção da questão se né, os cientistas estão atrás das vacinas, testando uma atrás da outra, tentando descobrir de qualquer jeito. E assim, a gente fica nessa apreensão, né? Então, assim, em relação aos testes, por exemplo, né, o que os profissionais de saúde podem nos orientar, principalmente para aquelas pessoas que já possuem
já possuem assim aquelas doenças crônicas mesmo, né, Uhum, de respiratória, né, o que o posto orienta as pessoas, né, em relação uhum. a essas questões. Bom, é, eu até pesquisei bastante em relação ao público infantil, querendo ver algumas respostas para algumas perguntas que você tinha me feito. Uhum, A gente tem poucas informações. Eu não consegui os dados de Belo Horizonte em relação às crianças. O público infantil não tem sido muito poupado por essa doença por vários motivos. Porque as crianças elas já estão mais acostumadas, já estão num período aí de síndromes virais mesmo, elas estão reagindo de uma forma mais branda, porque o organismo está ali a todo vapor e tem gerado respostas leves. A maioria, a grande parte das crianças elas, quando acometidas pelo Covid, elas têm manifestado sintomas leves, não estão apresentando gravidade, com exceção raras de crianças que já têm alguma doença crônica ou que tenham alguma manifestação mais grave. Então, queria acalmar aí os pais e mães, porque realmente não tem sido um público que a gente tem atendido com maior frequência, não. A gente tem percebido, tanto lá no posto de saúde quanto na urgência, o público mais acometido são realmente dos pacientes mais idosos e dos pacientes com doenças crônicas, principalmente as doenças crônicas que estão descompensadas, porque acaba gerando já uma imunidade mais comprometida. E o que fazer? Bom, testes, nós não temos um teste perfeito, e ainda estamos em fase de aprendizado em relação a isso também. Não precisa de desespero em relação a isso. Eu fiz um teste durante esses 4 meses que eu estou na linha de frente. Fiz um teste na semana passada, porque todos nós do Centro de Saúde fomos testados. Se a gente não tivesse participado desse processo, eu não teria me testado, porque eu não tive sintoma nenhum. Então, o que a gente precisa de estar atento? A gente precisa. O que tem de efetivo, o que tem de evidência do que realmente funciona? É o isolamento social, é o distanciamento. Isolamento é quando a gente está isolado. Quando a gente precisa, a gente orienta o paciente: olha, você precisa de estar em isolamento domiciliar, porque você está com sintomas, você está com suspeita de Covid. A gente precisa que você esteja isolado no seu domicílio, ou isolado em um cômodo, ou isolado no domicílio como um todo. Isso vai depender de cada caso, de cada família e tudo mais. E o distanciamento social. A gente sair de casa quando realmente for necessário, né? A gente sabe das dificuldades aí que a gente está tendo com relação ao trabalho, com relação ao comércio, com as coisas fechadas, as dificuldades econômicas que as pessoas estão passando, mas o que tem de efetivo mesmo é o distanciamento, é o uso de máscaras, é a gente evitar contato, evitar visitas desnecessárias, festas, aglomerações. A gente percebe que as pessoas que estão mais se contaminando são as pessoas que não estão respeitando isso, que estão indo, né, na casa dos parentes, aí tira a máscara, aí encosta e pega. A gente quer muito, a gente está com muita saudade disso, né? A gente está com muita saudade do calor humano, de estar em convívio com quem a gente gosta, com quem a gente ama, e isso mexe muito conosco. E a gente tem percebido, também dentro do que você estava me perguntando, dos maiores desafios, a gente tem percebido que o maior desafio tem sido a nossa saúde mental. uhum, Muitos pacientes, mas assim, muitos mesmo, chegam ao centro de saúde e com um relato de falta de ar, com relato de dispneia, de cansaço, de início súbito, e aí a gente vai avaliar, a gente vai perceber e percebe que trata-se muito mais de um transtorno de ansiedade, de preocupação, estresse demais, do que realmente de sintomas de Covid.
É muito difícil a gente não ver o Covid manifestar assim, essa falta de ar tão súbita. Normalmente ela começa com outras coisas, tem outros sintomas, e vai sendo uma falta de ar mais insidiosa, ela vai devagarzinho, e a pessoa vai percebendo que vai tendo realmente falta de ar. Essa falta de ar que começa assim do nada, ela, na maioria das vezes, é uma falta de ar relacionada à ansiedade. Sim. Tem até uma pergunta aí, a pessoa ela colocou que já tem um tempo que ela está com crise de asma e que a bombinha não tem resolvido. Então, assim, é mais ou menos, eu acho que assim, inclusive eu até te perguntei isso também, né? Porque é algo que a gente sente, quem tem, né, asma, está sempre assim, com mais medo. Eu tenho muito medo por causa dessas crises de asma. Então, Uhum. assim, aí a pessoa colocou aí que a bombinha não tem resolvido. Então, assim, no meu Sim. caso, eu entendo que está controlado, porque, Uhum. né, quando eu tenho as crises, eu uso a bombinha e me controlo. Mas e no Uhum. caso dessa pessoa, o que que ela poderia fazer, Bom, se né? ela está com crise asmática, ela está sentindo que está chiando, normalmente a pessoa que tem asma, ela já sabe quando, ela percebe quando ela está em crise, né? E a bombinha não está resolvendo, ela tem que procurar imediatamente o serviço de saúde, com certeza. Precisa de ser avaliada e precisa de ver se é realmente uma crise asmática, se precisa de Uhum. mais medicamento, qual que é o tratamento adequado. Aí isso, com certeza, ela precisa de atendimento médico. Foi uma das perguntas, né, que nós até comentamos sobre ela mesmo, né? O que proceder quando, né, as pessoas elas perguntam muito qual que é a diferença de uma simples gripe para, né, os sintomas, quando que a pessoa deve tomar uma medida em procurar o posto de saúde ou outro lugar, o que que o posto nos orienta a fazer, né? Se Uhum, primeiro observar como você está, ou se você já vai direto ao posto. Então, assim, uhum, são questões, né, que acabam afligindo, é o nariz escorrendo. E, além dessas questões, para nós adultos, também tem as mesmas para as crianças, né? uhum, Porque uhum, é, antes tinha né, aquela fala que não pegava, né? uhum. Mas nós vimos que sim, que pega e que, assim, a criança, ela é transmissora, né, Com do certeza. vírus. Eu até Eu assisti. costumo dizer que crianças Ah, é um pacotinho de vírus ambulante. Porque as crianças realmente. E os pais, eu sei que vocês ficam bravos da gente falar que é uma virose, mas é porque realmente as crianças, principalmente né, na primeira infância, manifestam muitos sintomas e, na maioria das vezes, de síndromes virais. Então, são muitos vírus mesmo que elas estão carregando aí. Aí eu chamo as crianças de pacotinho de vírus ambulante. Mas com muito carinho, tá? Sempre, com com certeza. certeza. E elas são, sim, podem sim ser acometidas, né, por Uhum. mais esse vírus. É, na maioria das vezes vão ter sintomas brandos, com certeza. Atenção às crianças que já têm alguma comorbidade, né? Principalmente as que já têm problema respiratório. E muita atenção com quem fica com essas crianças. Então, acho que é uma questão que vocês também devem estar passando aí com os pais e mães que estão sem levar as crianças para e-mail, né? Com quem deixar essas crianças. E na maioria das vezes são com os avós, com os cuidadores um pouco mais velhos, cada um, né, tenta se organizar dentro da sua rede. É sorte aí quando é um privilégio, né, quando os pais podem estar com essas crianças, os pais que estão em quarentena, que estão em isolamento, que estão ficando em casa. Eu tenho percebido e conversando aqui, minha mãe também é professora, vendo como que tem sido um privilégio para essas crianças estarem em convivência com os É, pais, né? Então, ao invés de falar assim, nossa, meu filho não está indo para a escola, nossa, eu estou tendo que inventar coisas aqui, e ele vai perder o ano. Não, vamos tentar pensar nas coisas pelo lado positivo, né? Com certeza. E com certeza. aproveitar o melhor que a gente pode dentro do contexto que nós estamos. Minha mãe, a minha infância, a maior parte da minha infância, ela estava trabalhando enquanto eu estava em cuidados com a minha avó e, né, e na escola e tal. Então eu fico imaginando que seria um privilégio para mim que eu estivesse na minha infância convivendo com os meus pais dentro de casa a maior parte do tempo. Claro que é desafiador, né? Claro que
gera aí várias questões de organização da casa, e aí a gente tem que ter criatividade. E eu até elenquei aqui algumas coisas, né, para que esse aproveitamento do tempo em família seja um aproveitamento do tempo de qualidade. E aí, pensar em brincadeiras, pensar em leituras, pensar em joguinhos, pensar em fazer oração com a criança, em dizer para a criança coisas sobre gratidão, e estimular o aprendizado, mesmo estando em casa. E falar de forma leve com as crianças, e falar com as crianças o necessário. Porque às vezes a gente fica muito ansioso e a ansiedade e a necessidade de informação parte muito mais de nós do que da criança. Então, a gente tem que dizer para a criança o necessário. O que ela está trazendo ali de questão, o que ela está trazendo de questionamento, e dentro do linguajar dela, né? Para que nossa ansiedade e todo esse contexto desafiador, a gente tente passar para as crianças de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Não sei se é assim que vocês pensam também, como é que tem sido essa experiência aí, Cíntia? E aproveitando, né, porque são questões que nos colocaram também, né, a partir desses protocolos que nós temos que seguir. Como abordar com as crianças, né? Por exemplo, o uso da máscara. A gente sabe que tem aquela idade, né, certa para poder usar. Como falar com essa criança, né, sobre esse uso da máscara? Eu gostei do que você falou em falar leve com as crianças, né? Falar com a linguagem delas. Então, assim, mas uma das questões aqui foi exatamente essa: como que nós poderemos, né? Nós, assim, a família poderá abordar esses protocolos mesmo, a questão do álcool gel, que é perigoso, né? O uso da máscara. Então, assim, como falar com essas crianças, né? Convencê-las, né? A usar a máscara, né? Que é um mundo novo, né? É um momento que nós estamos vivendo novo, né? Foram várias questões dentro desse tema mesmo, né? Bom, E é bem nesse sentido. A máscara, a orientação é que seja usada para as crianças. Meu celular tá saindo aqui do lugar, mas eu já vou ajeitar aqui. É necessário que a gente fale com as crianças o necessário e que a gente explique a situação que nós estamos passando. A orientação é que as crianças acima de 2 anos usem a máscara, mas é claro que isso vai do entendimento de cada uma. E tem crianças até com menor idade e que já estão entendendo que sim, que a gente precisa de usar máscara. Aí fala sobre o bichinho, fala sobre o vírus, utiliza desse momento para fazer desenhos, para fazer pesquisas, para explicar dentro do linguajar da criança e por que esse mundo está maluco desse jeito e todo mundo tem que sair de máscara, né? cada família... Cada família vai ter o seu jeito de chegar ao filho, né? De abordar. Sim. Seja as crianças menores, por exemplo. A família vai usar uma estratégia onde aquela criança vai ver que os pais estão usando e vão usar também. Né? E aí vai dar atenção da família, porque, né, não é indicado para as crianças por elas se sufocarem, mas vai da orientação da família também acompanhar esse uso, não é simplesmente colocar a máscara lá e deixar a criança com máscara, né? A família tem que estar atenta a isso. Isso. E assim, se está tendo necessidade de usar máscara, é porque está tendo necessidade de sair de casa, né? E aí, está sendo realmente necessário sair com essa criança de casa? E aí a gente tem visto aí nos supermercados, mães que estão com os meninos lá e manuseando muitas coisas, né? E aí o risco de contaminação é muito grande. Então, a preocupação, acho que a atenção tem que ser, olha, vamos tentar manter todo mundo em casa, vamos tentar ter criatividade de pensar nas atividades que a gente pode desenvolver aqui, vamos aproveitar esse tempo em família, vamos tentar harmonizar o clima dentro do domicílio. Isso está sendo um momento muito importante para a gente estimular a harmonia da família, né? E evitar de sair com essas crianças. Vai sair, vou para algum lugar assim, um lugar aberto para ela poder, né, fazer alguma coisa para sair um pouquinho de casa. E aí sim, usa máscara, orienta. Essa questão da higiene é muito importante. É uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes mirins e com os pais, óbvio.
que a gente tem que lavar sempre as mãos para a gente evitar várias doenças. Então, né, as parasitoses aí, que envolvem muito essa questão, que estão muito presentes na infância, aqui em Belo Horizonte até que nem tanto, porque por conta do saneamento básico e tudo mais, mas a gente já fala, olha, vamos lavar a mão para não ter bichinho na hora que a gente for alimentar, para que a gente não adoeça. E aí, indo nesse sentido, explicando em relação ao Covid também, né? Uhum, sim. E aproveitando que você falou da questão da higiene, né, das máscaras, é, é importante também a gente ter aquela consciência que se a pessoa vai sair de casa e se realmente é necessário levar a criança, tem uma questão que eles falam também do tempo que você usa máscara. Então, vamos supor que você vai ficar mais de a manhã inteira na rua. E aí, assim, essa família, ela levar mais de uma máscara para poder ter essa troca, né? Porque criança também o tempo todo está mexendo, de repente a máscara cai no chão e aquele negócio, como você falou, no Sim. mercado mesmo, elas estão, né, manuseando. E assim, aí eu queria que você me desse dois toques. Como o que nós podemos, nós mesmos da educação, junto com a saúde, que nós podemos fazer para levar essas pessoas né, do nosso bairro principalmente, né, essa importância de nos proteger em casa e só realmente sair se necessário, né? Uhum. Porque assim, a gente acaba ficando numa situação, porque a gente sabe das necessidades da família, mas Uhum. por outro lado, nós estamos pensando também naquele adoecer. Não adianta, né, a pessoa sair porque tem que trabalhar, mas adoecer e a criança, né, naquele momento, naquele meio ali também, né? Tem muitas mães que vão para o posto de saúde também, e vão para fazer consultas, às vezes até consultas eletivas mesmo, e levam a criança também para lá, sem necessidade. Mas aí eu tô vendo a Nilda falando aí, olha, eu tô levando as crianças, mas porque eu tô sozinha com eles. E aí, infelizmente, faz parte, né, Nilda? A gente sabe como é, e essa tarefa de ser mãe não é fácil, e isso pode acontecer, e por isso que a gente está fazendo essas orientações. O ideal realmente é que quem conseguir, né, que mantenha essas crianças em casa ou em ambientes adequados aí ao espaço delas. É, e quem não conseguir vai sair e vai fazer a proteção que seja necessária. E aí, essa questão das máscaras, sim, varia, claro, o tipo de máscara, mas essa máscara artesanal, que é a que a gente tem orientado o uso mesmo, o ideal é que ela seja trocada sim. Então, se vai sair, vai ficar muito tempo fora, usa ela aí mais ou menos durante 2 horas, né? Caiu, claro que na hora que caiu já pega, põe dentro do saquinho, vai levar para casa para lavar depois e coloca a outra máscara substituta. Então, com criança, eu não tenho crianças ainda, tenho só primos, mas toda vez que eu vou sair com eles, tem sempre que ter muitas coisas reservas, né? Então, as mães já sabem disso e a máscara agora é um item importantíssimo e vai nos acompanhar aí ainda durante muito tempo. No caso, nós sabemos, né, que existem ONGs, existem muitos lugares que estão fazendo doações de máscaras. Mas e essas pessoas que estão mais próximas da gente, né? Essas famílias, o que o posto tem orientado em relação a às famílias que realmente não têm condições? Se vocês já tiveram, né, essa questão da doação de máscaras para essas famílias, né? Uhum. A Déia até já te respondeu aí, ó. Os profissionais do posto de saúde entregaram máscaras na nossa casa. Exatamente. Ah, gracinha, A então tá gente ótimo. isso mesmo, a gente teve uma distribuição bem grande. A gente ainda está fazendo a distribuição de máscaras no posto de saúde, de acordo com né, a área de abrangência. Aí cada agente comunitário de saúde tem feito a entrega na sua área. Isso para tentar auxiliar também. Voltando aqui um pouquinho, teve uma pergunta também, né? Que quando nós temos alguns desses sintomas e tem receio até de ir ao posto, né? E a pessoa acaba se automedicando. Uhum. O que você tem a nos Por dizer favor, não sobre façam isso? isso. Bom, nos foi autorizado atendimento por telefone, em telesaúde, inclusive nós lá do centro de saúde, todos os médicos já estão cadastrados no TeleSUS.
com certificação digital. Então, isso foi um avanço eu acredito, né? Um avanço que a pandemia nos trouxe para que a gente pudesse nos familiarizar aí um pouco mais com as tecnologias e que a medicina se envolvesse com os pacientes também de forma virtual. Claro que isso traz muitas consequências e uma responsabilidade imensa para que a gente possa fazer um atendimento de qualidade, um atendimento virtual de qualidade, e muitas vezes o atendimento, né, não vai substituir o exame físico. Mas para muitas dúvidas, para muitas questões, para muitas coisas mesmo, a gente consegue resolver de forma virtual. No centro de saúde, a gente tem feito já atendimentos por telefone, atendimentos por WhatsApp. Então, antes de tomar alguma decisão, antes de tomar algum medicamento sem orientação, entra em contato com o centro de saúde, liga lá e tenta falar com o seu médico. Você consegue falar com o seu médico. Talvez você não consiga falar naquele momento que você ligou, mas você já consegue ter alguma orientação. O enfermeiro vai conseguir te orientar e te direcionar se você vai precisar de um atendimento naquele momento ou se você pode conversar com o seu médico depois, que aí eles vão dizer qual horário que a gente está disponível. Eu não costumo demorar para responder. Às vezes eu estou em atendimento, aí eu atendo o telefone entre um atendimento e outro, e a gente vai seguindo. É melhor que se faça a orientação dessa forma do que tomar decisões precipitadas. Nós não temos um tratamento específico para a COVID, não existe um medicamento milagroso, infelizmente. Todos os medicamentos ainda estão em fase de teste, a gente tem algumas evidências ainda muito longe de ser o ideal. Então, o tratamento ele é individualizado. Nós não fazemos kit COVID, a gente não passa tratamento protocolado para todo mundo. A gente tem algumas orientações, mas a gente trata de acordo com cada indivíduo. Até porque cada um tem as suas comorbidades, tem as suas particularidades. Então, está com dúvida, está com sintomas leves? Quais são os sintomas leves? Síndrome gripal, nariz está escorrendo, está com uma tossezinha, está sentindo um corpo ruim, aquela dor no corpo, uma febre baixa que melhora com paracetamol ou dipirona. Ok, vai manter em casa, vai hidratar bastante. O muito importante é isso, gente, é tentar melhorar a sua imunidade, tentar melhorar o seu organismo, tentar fazer com que você fique forte para combater o vírus, qualquer que seja. Então, hidratação abundante, frutas, verduras, legumes, alimentação saudável, tomar sol e se sentir bem, melhorar os pensamentos. Não estou me sentindo bem. A febre não está passando, estou sentindo que eu estou com desconforto respiratório, estou sentindo que o ar está faltando, não estou me sentindo bem. Você vai procurar a unidade de saúde imediatamente, tá? Os postos de saúde em Belo Horizonte estão abertos de 7 da manhã às 19 horas, então a gente está funcionando 12 horas por dia. As equipes estão já prontas ali para o atendimento. Lembrar eu tenho um problema crônico já, eu tenho diabetes, ou eu tenho hipertensão, ou eu tenho asma. É muito importante que a gente mantenha essas doenças estáveis. Então, vamos ter cuidado com o que a gente alimenta, vamos tomar as medicações no horário certo, vamos evitar as descompensações das doenças de base, porque elas fazem com que os sintomas do Covid piorem mais ainda. Uma coisa leva a outra, né? Um pior do outro. Então, acho que foi essa questão aí, né? Então, evitar, com certeza, a automedicação, evitar aí a medicação do vizinho, do amigo, deu certo comigo, toma aí que vai dar certo. Não existe remédio profilático. O que é isso? Não existe remédio de prevenção de Covid, gente. Não existe ainda, tá? O que existe de prevenção aí, de tentar auxiliar que tenha sintomas leves ou que não seja contaminado, é a sua imunidade, é melhorar você. E a imunidade nossa perpassa por tudo, é corpo, mente e espírito. A gente tem que tentar o equilíbrio nisso tudo. Então, tentar manter o seu corpo saudável, tentar manter sua mente saudável, tentar manter a sua espiritualidade saudável também. Certo. Agora, vamos pegar uma parte aí importante. Você falou das frutas, você falou da alimentação saudável. E, assim, uma das questões que nos colocaram também foi exatamente essa.
né? Como aí entra tudo. Eu saí para ir no mercado, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que me trocar, me lavar, a questão do cuidado com o cabelo. E aí aquele alimento que eu trouxe, seja ele, né, no o saco de arroz, o saco de, né, já está embaladinho lá, ou as frutas, os legumes. Uma das frutas que me citaram foi a melancia. Como que nós vamos, né? Porque geralmente outras frutas se colocam em água sanitária, alguns colocam em vinagre, né? E qual que seria a orientação em relação à higiene com esses alimentos, né? E você mesmo, lógico, se você saiu para ir no mercado, quando você volta, você tem em casa seus pais, ou tem as crianças, ou tem uma outra pessoa, né? Quais são esses cuidados mesmo que você tem que ter quando você chega em casa e com o que você está trazendo, que são os alimentos, né? No geral. Bom, eu posso falar como que a gente tem feito aqui na minha casa, que a gente Uhum. adaptou. Eu moro com a minha mãe, e aí e a gente tem feito da seguinte forma: a gente tem uma caixinha higiênica, né, mãe? Coloca um paninho, tem um paninho de chão lá com o hipoclorito. E aí, todas as vezes que eu chego em casa, ou aliás, que qualquer uma de nós chega em casa, a gente pisa nesse tapete, a gente higieniza os sapatos, a gente já tem uma estantezinha, um lugarzinho dos sapatos que fica na entrada de casa. Então, o sapato que eu chego da rua, além da higienização que eu faço com ele ali rapidamente, eu coloco ele lá nessa caixinha. Já tem o chinelinho que eu pego, já entro com o chinelo dentro de casa, tiro a roupa, já coloco lá no cesto de roupa suja, que também já está separado, e já vou direto para o banho. Principalmente porque, por eu estar, né, em atendimento o tempo todo, eu faço esse processo diariamente. Com relação às compras, a gente tem higienizado também. Então, realmente, a gente tem feito a opção por comprar coisas de mais fácil higienização. Acho que a melancia, a estratégia seria comprar a melancia inteira, né? Porque aí você consegue higienizar ela bem, Sim. evita a contaminação aí. E todos os produtos que chegam aqui, a gente ou mantém lá do lado de fora, quando é alguma entrega do correio, e aí depois que a gente higieniza, a gente coloca para dentro, ou quando são as sacolas do supermercado, a gente faz a higienização para depois armazenar. Então, a gente já armazena tudo higienizado. E a gente tem feito dessa forma. Já tem 4 meses. Eu fui testada negativa na quinta-feira passada, que foi o único teste que eu fiz, como eu tinha dito no começo. Só fiz porque todos os profissionais fizeram o teste, senão eu não teria feito, porque eu Sim. também não tive nenhum sintoma. Minha mãe também não teve nada, então a gente está super saudável aqui e espero continuar dessa forma. Então, os cuidados são esses, tá? O Dúvidas? mesmo com o ambiente nosso, né? O ambiente que você vive. A gente está sempre tomando cuidado com esse ambiente, né? No O caso, mesmo seus lá com do o ambiente. trabalho e a gente em casa. Com certeza. Então, no centro de saúde e na UPA, a gente nunca teve tão limpo. A equipe da limpeza tem trabalhado muito. Tenho que parabenizar as meninas, porque elas estão arrasando. Principalmente quando a gente atende um fluxo maior de pacientes com sintomas positivos ou com suspeita forte para Covid, o ambiente que a gente está trabalhando, ele é sempre higienizado. Então, é uma outra coisa também que os pacientes, é importante de todo mundo saber, os pacientes que são atendidos por nós lá, essa salinha que a gente separou, a entrada é separada, então o paciente precisa de entrar por uma outra porta, e o atendimento entre um paciente e outro acaba demorando alguns minutinhos ali, porque a gente faz a higienização de todo o ambiente, principalmente dos objetos que a gente usa. Então, o estetoscópio, o esfigmo, o oxímetro, tudo que a gente usa, a gente higieniza antes de atender o próximo paciente. Justamente para que a gente evite aí a contaminação um para o outro. Então, no ambiente de trabalho, para quem está saindo para trabalhar, é importantíssimo que a gente mantenha um ambiente bem higienizado. No centro de saúde, na UPA, a gente tem tomado muito esse cuidado também. Na UPA, a gente tem atendido também, o fluxo também é separado, então, tem muitos pacientes que, acho que é importante ressaltar isso, porque tem muitas pessoas que não estão procurando a unidade de urgência com medo da unidade de urgência. E aí acabam Uhum. tendo gravidades em casa, e a gente tem Sim. vivenciado muito isso, pessoas que estão, né, até tendo um desfecho ruim, mortes trágicas,
em domicílio ou que demoram muito para procurar o serviço de urgência, com medo de ir para a UPA. Gente, tem necessidade de ir, tá com uma urgência, precisa de ir. E lá a gente está tentando tomar o máximo de cuidado também. Aí o paciente que chega na UPA, e eu estou na escala, que também lá também tem escala, a escala da equipe que está no sintomático respiratório e a escala da equipe que está no não respiratório. Então a gente tenta dividir bem esses fluxos para evitar as contaminações, tá? Certo. O paciente que é diagnosticado, as orientações para essa pessoa e para a família, como que vocês estão passando essas orientações, né? Quando o paciente ele é diagnosticado, você falou que não tem milagre, não tem medicação que previne, e hoje a gente também ainda não tem uma medicação para ele. Né? Então, qual que é a orientação que vocês estão dando para as pessoas que são diagnosticadas? Aí eu vou completar aqui, eu acho que o Paulo colocou lá em cima, né, que quando a gente não é diagnosticado ainda, né, no caso, a gente tem que sempre redobrar os cuidados, né, Uhum. sabendo que tem alguém por perto, né, seja vizinho, né, essas pessoas realmente que também não estão respeitando as orientações que estão sendo nos passadas, né, nós devemos redobrar esses cuidados. Mas em relação a esse paciente, quando ele é diagnosticado, o que que vocês orientam para ele e para as famílias, ou é só para ele, né? Vocês chamam a família, como que está acontecendo? Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer para as pessoas que acreditem na doença, tá? Não é para apavorar, não é para criar um alarde, mas é porque eu venho percebendo, principalmente no caminho para o trabalho, que a minha vida ultimamente tem sido de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Final de semana UPA, então eu estou emendando um trabalho no outro. Amanhã, a partir de amanhã, eu estou de férias, vou tentar descansar um pouquinho. Que E Deus no quiser. caminho eu percebo, né, muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas não tomando cuidado, muitas pessoas circulando sem necessidade. Então, acreditem, pessoal, porque infelizmente é uma realidade que nós estamos vivendo, tá? A gente não tem que ter medo, a gente não tem que criar uma ansiedade maior do que o necessário. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente não tem que ser displicente, a gente não pode ser displicente e a gente não pode ser descrente de dizer que não está acontecendo. Infelizmente está, tá? É, As unidades de terapia intensiva estão cheias, os hospitais estão cheios, as equipes de saúde estão comprometidas, porque tem muitas pessoas adoecidas, também profissionais de saúde. Então, por isso também que eu estou trabalhando o triplo para cobrir escalas de colegas que estão saindo. É, então, não saiam e não façam coisas que não têm necessidade. Sai na hora que precisa, vai comprar o que precisa, volta para casa e vamos tentar fazer o nosso ambiente doméstico ser o nosso lar, nosso refúgio, né, o nosso santuário e tentar enxergar a nossa casa como um abrigo, uma acolhida. Em relação ao paciente que está com sintomas e que está na suspeita, eu não consigo dizer de forma muito específica. Eu tenho que falar de uma forma mais generalizada, porque vai de cada caso, né? E a gente vai uhum, identificando ali as gravidades. Então, uma vez que o paciente passou por nós, passou pelo atendimento médico, a gente identifica os sinais de alarme, se tem necessidade ou não do paciente ser encaminhado para um serviço de urgência ou ser encaminhado para o serviço hospitalar. Não sendo necessário, a gente orienta que o paciente fique em isolamento domiciliar e aí a gente vai analisar a família. sim, Quais são as pessoas que moram naquele domicílio? Qual que é o perfil dessas pessoas? Nós temos idosos que moram lá? Nós temos crianças? Essas pessoas estão isoladas, elas estão separadas da pessoa que está com suspeita. As pessoas que estão na casa também estão com sintomas gripais, estão com sintomas respiratórios ou não, né? Então, nesse momento, é importante a conversa, o diálogo e a gente tentar adaptar aí a realidade de cada família, tá? Porque tem famílias que certo. conseguem fazer o isolamento e a pessoa ficar num cômodo, como tem muitos conhecidos, pacientes, que ficaram aí num cômodo e tentaram restringir
o fluxo em casa para poder evitar a contaminação do restante dos familiares. E teve muita gente que deu certo assim. E tem outras pessoas que, infelizmente, a família acaba se contaminando. E aí a gente vai lidar com isso também, né? E aí o importante é seguir o passo a passo, tá? É não ter desespero nossa, eu tô com suspeita, porque tem muita gente que quando a gente fala, e mesmo a gente tenta, eu falo a gente, porque a gente está trabalhando muito em equipe, tá? Então, a gente está muito alinhado, a gente tem conversado muito, a gente tem estudado muito. Principalmente lá no Centro de Saúde Jardim Guanabara, a gente funciona muito em equipe. E todos nós, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, e aí nós estamos fazendo essa orientação. E quando a gente passa para a pessoa, olha, é uma suspeita, você está com suspeita de Covid, sim. E muitas pessoas ficam já desesperadas, achando que é uma sentença de morte. Gente, não é, não é. A maioria das pessoas vai ter sintomas leves, sintomas brandos. Então, infelizmente, algumas pessoas vão ter sintomas de gravidade, sim, e por isso a gente vai identificar isso, tentar identificar isso o mais cedo possível, para que a gente possa ter um tratamento aí um pouco mais agressivo, um pouco mais incisivo e fazer um acompanhamento também. Nós temos uma equipe lá no centro de saúde, que eu esqueci de falar também, que isso é muito interessante, se tiver outros profissionais de saúde aí acompanhando a live, que é uma orientação que a gente recebeu da Prefeitura de Belo Horizonte, mas que a gente já começou a fazer desde o princípio. A gente reservou uma equipe lá no centro de saúde, e no nosso centro de saúde é feito pelo NASF, então é feito pela nossa nutricionista, pelo educador físico, pela fonoaudióloga, pelo fisioterapeuta, pela farmacêutica. Então, profissionais, assim, maravilhosos que estão monitorando os pacientes que estão em acompanhamento de Covid. Então, a gente monitora os pacientes, a gente monitora as famílias, até para a gente poder identificar por telefone também se está tendo alguma gravidade, para chamar esse paciente de volta para o atendimento ou de já encaminhar ele para o serviço de urgência. Então, com isso, a gente tem conseguido ter muitos desfechos positivos. Tá? Com certeza. E eu vi mais uma perguntinha aí. Como é que nós estamos de tempo aí, hein, Cíntia? São 13 minutos. Faltam 13 minutos. Então, daqui a pouco a gente já vai para as considerações finais. Sim. Eu vi uma perguntinha aí de uma mãe em relação à questão da ansiedade na criança, e eu queria falar sobre isso de novo, porque eu acho que tiveram algumas pessoas que não ouviram. Se tem crianças com sintomas de ansiedade, gente, tem. E tem muita criança chegando para a gente com sintomas de ansiedade. Teve um rapazinho que me tocou muito. Acho que ele tinha umas 10, 11 anos. E aí, quando eu falei com ele que ele estava com suspeita de Covid, ele ficou tão sentido, tão sentido. E aí eu falei com ele, olha, é uma suspeita. Ele, mas eu tô com coronavírus? Nossa, mas eu vou morrer? Aí eu tentei acalmar ele, tentei fazer ele ficar com sinal de alerta. Não quer dizer que vai ter gravidade, né? E eu acho que a orientação em relação às crianças é justamente disso, da gente dar a informação para a criança o necessário que for. Evitar os noticiários, sabe? Evitar colocar muita carga, muito peso, muito medo nessas crianças, para que elas não tenham esses problemas que nós adultos já estamos tendo tanto, né? Uhum. E nós temos que proteger as crianças. Então, o importante é que a gente amenize um pouco todo esse contexto que a gente está vivenciando. Né? E volto a dizer, e trazer tarefas e atividades saudáveis aí para serem feitas em casa, com muita criatividade, com muita alegria, com muita gratidão. Teve comentários aí em relação a essa questão de gratidão mesmo, né? E é mais nesse sentido aí que a gente tem que trabalhar com as nossas crianças. Exatamente. Agora eu acho que a gente pode falar assim um pouquinho dos grupos de risco, porque houveram vários questionamentos, várias perguntas e dúvidas mesmo, né? Pessoas que têm anticorpos elevados, pessoas que têm quadro de depressão e ansiedade, se elas também estão dentro desse quadro ou não. As pessoas que já tiveram, por exemplo, câncer, né, há um ano atrás, que é um tempo curto, há um ano atrás, essa pessoa faz parte desse grupo de risco também. Questão de ingestão de bebidas alcoólicas e cigarro, qual que é a relação dessas pessoas que fazem uso, né, com o grupo de risco. E dentro dessa questão toda de grupo de risco, criança apresenta grupo de risco, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre isso, faltam 10 minutos.
Bom, vamos tentar mudar um pouco essa questão de títulos, né? Vamos. Vamos evitar essa questão de grupo de risco. A gente Uhum. tem sim as pessoas que. Eu sei, eu estou dizendo isso, mas eu também falo, tá, Cíntia? É Não, só no tudo sentido bem, mesmo da com gente certeza. tentar, sim, da gente tentar amenizar um pouco mais isso. Amenizar, com certeza. Isso, isso é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo, para que a gente alivie um pouco a carga. É, bom, se a gente está com a nossa imunidade, se a gente está saudável, se a gente está com vigor aí, a chance da gente ter qualquer doença, ela realmente é muito menor. Então, se eu já tenho alguma doença de base, o que que é isso? Se eu já tenho alguma morbidade, se eu já tenho alguma doença crônica, se eu já faço algum tratamento, isso pode me deixar mais vulnerável, isso pode me deixar mais com maior chance de ter contaminação e de ter descompensação. Por quê? Se eu tenho um diabetes, eu tenho uma hipertensão, se eu faço uso de muitas medicações, se eu tenho um câncer ou fiz tratamento recente, se eu tenho uma doença reumática, se eu tenho um distúrbio respiratório, a partir do momento em que existe aí uma doença nova, ela pode ter repercussões diferentes nessas pessoas. Tanto de atrapalhar o problema que a pessoa já tem, quanto de desenvolver mais outros problemas, né? Então, é importante que essas pessoas que sabem, que sentem aí, os idosos, as pessoas que já usam muitas medicações, as pessoas que já têm doenças crônicas, é importante que essas pessoas se cuidem. Assim como é importante que todo mundo se cuide. Porque eu não tenho nenhuma doença crônica, mas eu posso vir a ter, é claro que é bem mais difícil que eu possa vir a ter sintomas de gravidade, mas eu posso transmitir essa doença esse vírus para outra pessoa, né? Então, assim, a gente vai ter que aprender a conviver aí com esse vírus durante um bom tempo. Muitos de nós, se não contaminamos, ainda vamos contaminar. A gente estamos aguardando as vacinas, com certeza. Inclusive, eu me inscrevi aí para ser testada, não sei se eu vou ser selecionada. E enquanto a gente está aí aguardando pela resposta da ciência, a gente vai fazendo dentro do que a gente tem condição. E para já emendando aí um pouco na finalização, se você quiser tiver mais alguma coisa para me perguntar, mas uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente fazer, né, tudo aquilo que está dentro do nosso alcance. E isso diminui a nossa ansiedade. Então, eu não consigo controlar a quantidade de pessoas que tiveram Covid, eu não consigo controlar a quantidade de pessoas que morreram por essa doença. Mas eu consigo ter controle ou ter cuidado em relação à minha vida. Então, eu consigo cuidar de mim, eu consigo cuidar da minha higiene, da minha casa, eu consigo contribuir com o meu trabalho, eu consigo contribuir com as minhas orientações, né? Então, a gente não consegue mudar o contexto como um todo, mas a gente consegue mudar o nosso contexto. E a gente consegue contribuir com o nosso contexto pessoal e das pessoas que estão próximas de nós. Então, vamos tentar concentrar naquilo que a gente consegue fazer. E aí, com isso, a gente vai conseguir, né? E vai tentar diminuir nossa ansiedade aí. Ótimo, nós temos 5 minutos. Então, vamos às considerações finais, né? A gente pede desculpa se ficou algo para responder, mas, né, quem sabe nós conseguimos novamente. E eu vou atribuir a mãe da Lavínia, que colocou aí, pensa numa médica top. E realmente, né, nós te agradecemos, nós honramos a sua presença, juntamente com a EMEI Jardim Guanabara, né? Foi muito importante para nós, como equipe, né, ter você como parceira nesse momento para esclarecer, né, algumas das tantas angústias e ansiedades que nós temos, né? E aí, assim, a gente te agradece muito mesmo por essa oportunidade, por essa palavra, né? Porque eu acredito que você usou muito mais palavras de carinho e de aconchego para nós do que palavras técnicas. E eu acho que isso é muito importante, né? É como você falou, as famílias terem esse
cuidado com as crianças, nós termos esse cuidado com quem está ao nosso redor, né? E ter esse cuidado também com quem está longe, porque nesse momento a EMEI Jardim Guanabara está cada um na sua casa, mas nós estamos sempre pensando, né, como vamos trazer mais, né, nos unir mais, juntar mais, como que a gente vai poder atingir mais as famílias também, para poder chegar a essas famílias e passar para as famílias, né, esse momento de conforto, de aconchego, para elas saberem que podem contar conosco, né? Então, assim, mais uma vez eu te agradeço e você tem 4 minutos para poder colocar. Tá certo. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Foi bem legal, assim, muito bacana essa iniciativa de vocês, né? Não deu certo mais cedo, mas deu certo agora. E Isso. em relação a esse tema, a gente tem muito o que conversar ainda, a gente tem muito o que falar. Pode ter certeza que as palavras técnicas, quando elas são necessárias, elas também são ditas, principalmente, né, no ambiente de saúde e individualizando o atendimento. A gente tem tido muito respeito com todos, né, nesse período, para que a gente possa prestar um bom atendimento, individualizar esse tratamento, enxergar cada um como indivíduo mesmo e como semelhante. E aí, quando a gente trata do semelhante, a gente tenta tratar com o maior carinho, né, e respeito. E já em relação a respeito, eu quero também aproveitar, né, esse espaço para agradecer meus colegas profissionais de saúde que estão em todas as partes do mundo, que é, a gente tem tratado a gente tem lidado com essa situação toda de uma forma assim, olha, nós somos mais do que necessário nesse momento. Então agora é o momento da gente trabalhar, agora é o momento da gente tentar contribuir. É para isso que a gente se formou, é para isso que a gente estudou. Então, gratidão aos meus colegas. Gostaria de prestar também meus préstimos, assim, meus sentimentos às perdas, porque as famílias que perderam entes, né, nós tivemos alguns pacientes acompanhados por nós que faleceram nesse período, não só por Covid, mas por outros problemas também. Então, a gente sabe da quantidade de pessoas aí que estão passando por dor muito grande, né, com a perda de pessoas queridas, isso no mundo todo, no nosso país, no nosso município, na nossa área de abrangência aí do Jardim Guanabara, e que Jesus abençoe a todos, que nos fortaleça sempre, para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa contribuir mais. Então, não só os profissionais de saúde, eu acho que todos os profissionais, todas as pessoas, cada um fazendo a sua parte, a gente contribui para que o mundo seja melhor. E vocês, professores, então, extremamente necessários, extremamente importantes, né? Valorizar essa profissão tão linda que eu aprendi, né, desde cedo a valorizar, porque eu tenho meu exemplo aqui dentro de casa. Uhum. E é isso aí, pessoal. Pensamento positivo, tá? A gente ter essa sensibilidade, né, com o outro, com as pessoas que estão adoecidas, com as pessoas que estão perdendo entes também, pessoas que estão hospitalizadas, e a gente ter esse carinho aí de cuidar um do outro, porque é cuidando um do outro, da forma como a gente consegue cuidar, é que a gente vai passar por isso. E não sabemos quando, não podemos dizer que vai ser rápido, a gente achou que ia ser, mas não está sendo, então a gente vai lidar com isso aí enquanto for necessário, né? E com bastante resiliência, força, fé e união. A união, ela não está através do toque, não, mas ela está através do nosso contato aí, seja virtual, seja por pensamento, por oração, seja pela Oração. energia que a gente emana aí um para o outro. Não é isso, Cíntia? Boas férias, todos estamos desejando boas férias para você É e uma semaninha parabéns, só, é só para dar não uma tem problema. respirada e E voltar para o parabéns pelo batente. trabalho, pelo belo trabalho que vocês têm desempenhando, né, nesse período lá no posto. E como você falou, todos os colegas, né, de todo o Brasil, de todo o mundo, né, que Deus continue dando força para vocês. Muito, Isso. muita sabedoria para lidar, né,
com essas questões mesmo. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco, agradeço a Andréia e a Paloma a oportunidade, né, da gente poder estar aqui, né, essa parceria do Posto e da EMEI Jardim Guanabara. Beijos. Com certeza. E nós seguimos à disposição de vocês, tá?